A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para sim anunciar e falar sobre a palavra do nosso Mestre, do nosso Senhor. Deus tem colocado em meu coração para falar sobre Atos, no capítulo de número 8 e no versículo de número 1, onde se iniciou ali uma grande perseguição contra a igreja do Senhor. Outra coisa que eu queria mencionar é que a perseguição, quando ela não vem para as igrejas no plural. A perseguição, quando ela vem para a igreja do Senhor, porque a igreja de Jesus é uma só a igreja do Senhor. Quando Jesus ele voltar para levar a sua igreja, ele vai levar a sua igreja, ele não vai voltar para levar as igrejas. As igrejas, principalmente os templos, vão ficar, mas ele vai levar um povo lavado, remido, purificado e coberto pelo seu sangue. Uma coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é que nós vemos aqui sobre um homem que estava perseguindo a igreja do Senhor, Saulo, que mais para frente, depois da sua primeira viagem missionária, agora o nome dele é Paulo. Esse grande homem de Deus, antes de ser um grande homem de Deus, era um grande perseguidor da igreja de Cristo e principalmente em Jerusalém. No capítulo de número 6 de Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui homens que foram escolhidos, 7 homens cheios de boa reputação, homens de Deus, e naquele momento Pedro, ele vai anunciar e fala assim, olha, nós vamos orar, e assim vamos escolher 7 homens para cuidar justamente das nossas viúvas, das órfãos, para que venham assim estar servindo as mesas e ajudando. E dentre desses homens, vemos aqui o homem que se destacou também bastante, que foi Estevão. Estevão, ele era diácono, um homem que servia as mesas, um homem que ajudava, mas em suas horas ele anunciava o Evangelho de Cristo, ele proclamava o Evangelho do Senhor. Ele era um diácono, mas fazia a sua função de um verdadeiro evangelista na casa do Senhor. E sempre quando Estevão estava anunciando, pregando em praças públicas, naquele momento também Saulo, que era um fariseu, que é Saulo de Tarso, nascido ali na Cilícia, e naquele momento Saulo, ele observava e ele via que alguma coisa estava diferente, porque enquanto isso que ele pregava, anunciava sobre a palavra de Deus, falando sobre o Torá, eu estou falando de Saulo, que ele falava sobre o Torá, todos aplaudiam Saulo pelo seu entendimento e principalmente pelo seu conhecimento. Mas quando Estevão anunciava a palavra de Deus e anunciava sobre Jesus Cristo, o povo não aplaudia, o povo chorava, o povo glorificava. Naquele momento nasceu dentro do coração de Saulo uma grande ira e raiva de Estevão, porque Estevão conseguia chamar mais a atenção do povo do que ele mesmo em si, pelo seu conhecimento. Bem sabemos que Saulo ele cresceu aos pés também de um grande homem, Gamaliel. Lembra que quando foram até consultar Gamaliel acerca que o nome de Jesus estava sendo proclamado, naquele momento Gamaliel, com o seu conhecimento, ele disse, olha, deixa eles pregarem, deixa eles anunciarem, se realmente for de Deus, vai prosseguir, mas se não for de Deus, não vai chegar. Então deixa eles, porque vocês fazendo isso, talvez vocês estão se levantando contra até o próprio Deus. E naquele momento,
Saulo, vendo Estevão pregar, anunciar e falar sobre a palavra de Deus, naquele momento o que aconteceu? Eles pegaram Estevão, levaram Estevão até o Sinédrio, né, até os eruditos, e aos homens bastante entendidos e conhecidos para o julgarem. E naquele momento que Estevão começa a falar da palavra do Senhor, desfolhando a Bíblia do Antigo Testamento e trazendo até o Novo Testamento, em todos os corações daqueles 72 eruditos começou a nascer uma grande ira, uma grande raiva que o próprio inimigo, Satanás, colocou no coração deles. E no momento em que ele falava da palavra e anunciava a palavra com aquele fervor, com aquela coragem, com aquela ousadia, ou glória, naquele momento pegaram Estevão, arrastaram Estevão para fora do Sinédrio e levaram Estevão sem um julgamento justo, mas levaram Estevão para ser executado. E no momento em que levaram Estevão para que ele fosse executado, lançaram Estevão dentro de um buraco, né, um lugar de apedrejamento, aonde uma altura de quase 3 metros, e ali embaixo tinha pedras. Então, quando a pessoa caía ali embaixo, ele já ficava desmaiado, tonto. E só que quando pegaram Estevão, uma coisa que eles tinham que fazer, eles tinham que tirar primeiro a roupa. Eles tinham que lançar a pessoa naquele lugar que seria de execução, sem roupa. E pegaram Estevão e lançaram Estevão com tanta raiva, com tanta fúria, lançaram Estevão com roupa e tudo. E quando lançaram Estevão, que ele caiu, e naquele momento a roupa de Estevão amorteceu a sua queda. Então ele tinha a sua própria consciência de tudo o que estava acontecendo. Naquele momento precisava que alguém tomasse o primeiro passo. Quem tomou o primeiro passo? Saulo. Saulo, então, ele toma ali o primeiro passo para que as pessoas que estão em volta lançassem as pedras sobre Estevão. Mas quanto mais as pedras eram lançadas sobre Estevão, mais Estevão glorificava e enaltecia o nome do Senhor. Naquele momento, Estevão vê os céus abertos e vê, aleluia, um homem sentado à direita de Deus. Ele vê os céus abertos. Quem sabe ele vendo os céus abertos e dizendo: Senhor, eu te agradeço por tudo, porque até aqui eu tenho anunciado, tenho pregado o teu evangelho. Mas uma coisa eu te peço, está escrito na palavra: Senhor, não lhe imputes este pecado, porque eles não sabem o que realmente estão fazendo. E Saulo, olhando aquela situação, ele diz: como é que pode um homem estar à beira da morte, sendo apedrejado, e mesmo assim ele ainda conversa com Deus, ele ainda vê o céu, está vendo os céus abertos? Que homem é esse? Então Saulo se encheu por ver a morte de Estevão, vamos dizer assim, de um grande inimigo. E naquele momento ele cria dentro de si o desejo de capturar, de matar aqueles que falam do nome de Jesus. Então ele vai pedir agora a autorização aos grandes homens para que possam perseguir, para que possam matar, para que possam capturar e lançar em prisões aqueles que falam do nome de Jesus. E no capítulo de número 8, o povo agora que estavam ali fechado em Jerusalém, porque a ordem do mestre, a ordem do nosso Jesus, não era que eles ficassem em Jerusalém, é que eles proclamassem o nome do Senhor até os confins da terra. Essa era a ordenança de Jesus em Atos, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 8, quando eles recebem ali o poder, a graça, e Jesus fala: ficai em Jerusalém, até que dos altos céus sejais revestidos de poder. Depois, eles tinham que fazer e cumprir o ide do Senhor. Só que eles não fizeram isso, ficaram ali. E por causa da perseguição, eles começaram a se espalhar.
E aqui no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 2 em diante, que nós vemos aqui a história de Felipe. Este Felipe não é o apóstolo. Este Felipe foi um dos escolhidos e está lá no livro de Atos, no capítulo de número 6, que foi também um dos escolhidos para servir e para ajudar as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. E naquele momento, Felipe, ele vai para uma cidade de Samaria. E quando Felipe ele vai para aquela cidade e ele anuncia, ele prega o evangelho de Cristo, fazendo milagres, sinais e maravilhas, o povo agora começa a ouvir. O povo agora começa a se alegrar, porque um grande homem de Deus acabou chegando naquela cidade. E ali também havia magos, feiticeiros, que vendo que o que estava acontecendo na vida de Filipe, eles também aceitaram a Jesus, foram batizados e foram cheios do Espírito Santo de Deus. Olha o que acontecia, enquanto isso que eles estavam em Jerusalém, trabalhando, fazendo, não estavam acontecendo, mas a partir do momento em que houve uma grande perseguição contra a igreja e o nome do Senhor foi proclamado em outras regiões, ali começou a propagar o evangelho de Cristo em sinais, milagres e maravilhas. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, você só vai crescer a partir do momento em que você for perseguido, a partir do momento em que a situação na tua vida não é favorável. É nessa questão onde o Senhor, ele vai ser o teu Deus e ele vai fazer milagres através da sua vida. Mas vamos continuar para que eu possa finalizar esta mensagem e esta palavra para a sua meditação. Então, Felipe, ele começa a pregar, a anunciar, e o povo começa a procurar ele, o povo começa a procurar, e a cidade fica sabendo que Felipe, quando ele ora, quando ele prega, milagres acontecem, demônio sai, o coxo anda, o surdo ouve, o mudo fala, o cego vê, e as pessoas ficam maravilhadas. Olha que interessante. Samaria ficava ao norte, Jerusalém ficava ao sul, e tudo o que estava acontecendo em Samaria chegou até em Jerusalém. E disseram para Pedro, olha, tem um homem lá, que quando ele prega, quando ele fala da palavra de Deus, milagres estão acontecendo. Quem é? Felipe. Só que tem um problema, ele está sozinho. Ele precisa de ajuda. Ele está lá, ele não consegue nem descansar, ele não consegue dormir. Então Pedro disse, então vamos fazer o seguinte, eu vou lá. Ele chama João e fala, João, vamos lá, vamos dar um reforço, vamos ajudar Felipe, a qual está anunciando lá a palavra de Jesus Cristo. E quando Pedro e João chegam, olha que reforço, Pedro e João vão ajudar Felipe. E no momento que eles chegam em Samaria, quem sabe olham para Felipe e diz, Felipe, pode descansar. Vai dormir, vai descansar, deixa que a gente anuncia também, deixa que a gente fala da palavra do Senhor, vai descansar agora. Só que, quando Felipe, quem sabe, penso eu, conjecturo eu comigo, quando ele vai descansar, o anjo do Senhor se apresenta e diz, Felipe, levanta, vá até o deserto da Judéia, vá até lá, porque tem um homem necessitado, precisando ouvir a palavra. Ele agora sai do norte e vai para o sul. E quem ele encontra? O eunuco que estava dentro de uma carruagem, e ele estava lendo o livro de Isaías, no capítulo de número 53, a partir do versículo de número 7 e 8, mas não estava entendendo a palavra. E naquele momento, o Senhor diz, Felipe, está vendo aquela carruagem? Sim, Senhor, estou vendo. Corre para o homem que estava pregando, para o homem que estava anunciando a palavra lá em Samaria, ganhando muitas almas para Jesus. Agora, atravessar o deserto para ganhar uma alma. Oh, glória, aleluia. Mais vale uma alma. Oh, glória.
Uma alma para Deus é tão preciosa, é tão precioso uma alma para Cristo. E naquele momento ele corre até a carruagem e diz: homem, entendes o que tu lês? Ele diz: eu não estou entendendo. Então deixa que eu suba aí, deixa que eu leio e te explico o que está acontecendo nesta palavra. E quando ele começa a ler o livro de Isaías, ele começa a mostrar para aquele eunuco que tudo aquilo que estava sendo profetizado era justamente sobre Jesus Cristo de Nazaré. E ele diz para aquele eunuco: é necessário você nascer de novo, você tem que ser batizado na água, aleluia, e no Espírito. Então o eunuco, ele vê um riacho, um riozinho, e ele diz: então o que me impede? Eu quero ser batizado. E no momento que eles foram para descer as águas, para o eunuco descer as águas, que Felipe agora ele batiza o eunuco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quando o eunuco se levanta, ele dá uma olhada, já não vê mais Felipe. Felipe já estava anunciando a palavra de Deus em outra cidade. Então, eu gostaria de deixar esta palavra para a sua meditação, que o verdadeiro cristão, o verdadeiro evangelista, o verdadeiro missionário, ele só cresce quando tem perseguição. É aonde Deus manifesta a sua glória e o seu poder. Que Deus abençoe. Somos salvos pela graça, mas não foi de graça.